funções executivas agora está super em alta, né, nas neurociências. Elas se baseiam em basicamente 3 pilares, que é memória de trabalho, autorregulação, né, que é essa capacidade de adiar a satisfação por alguma meta maior, né, adiar o prazer, e flexibilidade cognitiva, né, que é a base da PNL. A PNL a gente trabalha para ter flexibilidade cognitiva, para conseguir olhar as coisas diferentes, não só no piloto automático, não só na programação que veio do seu pai, de sua mãe, de sua cultura, da vivência que você teve, do seu temperamento, mas diferente. Olhar as situações sobre outros pontos, né, sobre outras perspectivas, né, para você conseguir ter posições perceptivas diferentes diante de um mesmo fato. Enfim, é muito sobre isso, né? Então, quando a gente olha para a criança e entende que ela ainda não tem toda a memória desenvolvida, demora 25 anos para terminar de desenvolver toda a memória, né? Então, por exemplo, lembrar de se lembrar é uma coisa que é a última que se desenvolve. Então, uma criança de, sei lá, 7 anos, 9 anos, 11 anos, 11 menos, vai. Mas até uns 8, 9, ela ainda é capaz de sair para ir para a escola e esquecer a mochila. É uma coisa muito óbvia pra gente, adulto, né? Ela vai pra escola, a única coisa que ela tem que lembrar é de levar a mochila. Só que a mochila, ela não vai usar na hora de sair. Ela vai usar lá na escola. Então é o lembrar de se lembrar. Eu preciso lembrar que eu vou usar lá. É difícil, é diferente É. de você. Um É o exemplo, lembrar do lembrar. isso, um exemplo de adulto, tá? Quando você vai sair e tá chovendo, você vai sair a pé, você lembra do guarda-chuva. Isso é lembrar. Tá chovendo, lembrei do guarda-chuva. Quando eu fiquei 3 horas num lugar e a chuva parou e eu vou embora, eu esqueço o guarda-chuva. É. Porque eu tenho que lembrar de lembrar que eu levei o guarda-chuva. É. Porque agora eu não tenho nenhum efeito físico me lembrando que o guarda-chuva. Entende? Sim. Então é lembrar de lembrar que eu levei, então eu preciso pegar e levar embora. E muitos de nós esquecemos. Então até a gente, com toda a memória já formada, também tem dificuldade algumas vezes de lembrar de se lembrar. A gente cria métodos. Eu vou deixar o guarda-chuva do lado da chave do carro. Porque a chave do carro eu vou lembrar. Porque eu preciso dela. Agora, o lembrar de me lembrar, eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu vou deixar próximo para eu garantir. A gente vai criando métodos para dar conta disso, né? E então, esse processo, saber disso, conhecer de cérebro e saber disso, me faz diminuir a cobrança da minha criança. E ao invés de eu ir para a cobrança, eu vou para o ensino. Eu vou ajudando a minha criança também a estabelecer alguns métodos, né? Você reparou que você esqueceu o que a mãe pediu? É, esqueci. Então, se você fizer na hora, você não esquece. Se você anotar, não vai fazer na hora? Então, o que você vai fazer para não esquecer? Ah, vou botar um post-it. Ah, vou pôr o celular para despertar. O que você vai fazer, então? Se você não for fazer na hora. Que é o que a gente também faz, né? Sim. Então, a gente vai ajudando a criança a criar métodos, a entender como que isso tudo funciona e vai abaixando nosso sarrafo também de acordo com a idade dela. Cara, eu sei que o lembrar de se lembrar só termina de formar lá com 25 anos. Ela tem 5. Mas eu já falei, eu nunca mais vou dizer isso, mas nós já conversamos, porque eu sei que precisa de repetição, que a memória ainda não está completamente formada. E que se eu estou falando de novo, do mesmo jeito, uma coisa que eu já falei várias vezes e não funcionou, o problema pode não estar na criança. É. Por Tá que na eu estou sua, falando de novo do mesmo jeito que várias vezes não funcionou? tá na comunicação, Não é? com Então é um pouco certeza. sobre isso, né? Então, memória de trabalho seria um pouco isso. A autorregulação, né? A capacidade de adiar um prazer imediato por algo maior de longo prazo. Esse aí é aquele teste do marshmallow que ficou famoso e que as pessoas começaram a reproduzir no Brasil com docinhos e fizeram completamente equivocado. Você sabe disso? Sim. O povo começou a fazer o teste da obediência. É. Porque o que era originalmente o teste do marshmallow? O pesquisador dizia para a criança pequena: olha, você aqui tem um marshmallow. Eu vou ali e volto. Se você conseguir segurar a onda e não comer o marshmallow até eu voltar, você vai ter 2 marshmallows. Eu vou te dar mais um. Isso é autorregulação. É não comer, segurar os impulsos do prazer imediato por uma recompensa maior no futuro. Ok? E Sim. isso tem a ver com meta. Isso é educação empreendedora. Isso é você conseguir segurar os seus impulsos por algo que você deseja maior depois. É tudo dentro de mim.
É o que eu quero, é a consciência que eu sei que eu vou ganhar mais se eu me segurar por algo que eu desejo. Não tem nada a ver com alguém olhando, porque a pessoa falou. Não. Eu tô nessa função aí, Aí. executiva. Tô nisso que você tá falando. Tô assim, me Segurando a onda, identificando. porque algo maior virá É. depois, né? Agora, falar, eu vou deixar isso aqui, mamãe vai no banheiro e volta. Não come, hein? É, Isso é teste de obediência. Tem nada dentro de mim querendo algo maior depois. Eu só não comi porque minha mãe mandou eu não comer. exatamente. Eu sou um submisso. A gente confunde respeito com obediência. A gente não entendeu nada. É, Nós estamos falando de autorregulação de funções executivas e a pessoa está fazendo teste de obediência segundo o seu modelo mental fechado. exatamente. Que é uma pena, um lamento. E, claro, tô falando isso com todo o carinho do mundo, porque se eu não tivesse tido um menino que chorou daquele tanto que chorou, Nanda, eu podia ser essa mamãe, que estaria fazendo esse mesmo teste equivocadamente, achando que estava arrasando e postando também nas redes. Então, assim, entenda que eu falo de um lugar que eu seria essa pessoa também. Então, tá tudo bem. Eu não tô aqui criticando, julgando, pregando na cruz quem faz isso. Não é isso. Sim. Eu seria essa pessoa tranquilamente, viu? Então, assim, graças ao bom Deus, eu tive essa história dura que me trouxe para esse conhecimento, né? E que hoje eu tô com carinho tentando levar. Ó, se você fez isso, tá tudo bem, viu? Estuda só um pouquinho mais, que tem umas Sim. coisas mais pra gente aprender e vamos junto, sabe? É. É desse lugar, não é do lugar de dar, né? De ser punitiva falando para não ser punitiva com a criança, senão eu tô fazendo o contrário do que eu mesmo acredito, sabe? Sim. É que eu sou meio enérgica, às vezes eu falo, meu Deus, a pessoa vai achar que eu tô... Não. A compreensão tá nisso, né? É. No que você quer passar com essa mensagem. Não, o foco não tá onde a gente tá apontando para aquela direção. É o que a gente tá te dando de ferramenta para você aprender a ser melhor. E eu acho que a perfeição tá longe disso. Perfeição é a última coisa que a gente tem que pensar, principalmente quando se trata da maternidade. Não é existe, isso, né? É ser melhor. É. E a flexibilidade cognitiva, ainda falando um pouquinho mais ainda de funções executivas, né? É o que nos permite isso, ser melhor. Ou seja, ter mais opções. A PNL fala assim, se você diante de um desafio, de uma situação, você só tem uma escolha, você pode ter um problema se essa escolha não for boa. Ai, mas eu não tenho opção, eu não vejo outras opções. Você tem um problema. Se você diante dos desafios tem sempre duas escolhas, ou eu mando ficar quieto e faz assim, ou eu não consigo. Ou ele não vai. Ou eu grito, ou ele não funciona. São só duas escolhas, né? É. Você vive a vida em dilemas. Se você tem 3 ou mais opções diante de um desafio, você começou a ter escolhas. Você começou a ter liberdade. E a flexibilidade cognitiva é exatamente isso. É a capacidade da gente conseguir enxergar mais opções diante das mesmas situações. Ou seja, mais respostas para os mesmos estímulos. É assim, gente, quando acontece isso, eu fico com raiva, eu fico nervosa. Mas tem gente que não fica. Como é que a pessoa que não fica faz para, diante da mesma situação, não ficar nervosa? Deixa eu ver como é que ela funciona, deixa eu conversar um pouco com ela. O que ela pensa diferente que faz ela não ficar nervosa diante dessa situação que eu sempre fico nervosa? Aí eu vou, troco uma ideia e começo faz sentido. Nossa, se eu pensar É que a isso... gente tem que aumentar o nosso repertório, né? A gente precisa aumentar o repertório, Isso. né? Para você ter essas escolhas, para ter esse caminho, tem que estudar. Para ser pai. É isso. Respondeu lá a primeira já. A gente foi e voltou. Isso aí.